Então vamos lá, nosso capítulo 9, né? Mediunidade e fenômeno. Esse é um capítulo importante, principalmente para quem está fazendo curso de médiums, né? Vixe. Nossa Senhora, hein? Outro dia acho que foi a Rosa que postou um texto que falava exatamente isso aí. Era um resumo você ser um médium disso, um médium daquilo, antes de ser um médium e trabalhar em centro, seja um médium prestativo, né? Esse é É a sua preparação para ser médium, né? O médico da passe, que participa da sala de passe, é ser um médium útil no dia a dia. E ele fala muito nisso aqui, né? Muito. Não sei de onde que a Rosa tirou aquele texto, mas ela colocou, ela postou no grupo lá, depois eu vou achar. É bem interessante, é o resumo. Quem? A Amanda? Amanda? É, cheguei. Oh, Boa noite. Atrasada. noite. Boa noite. Bom, vamos lá então, né? Vamos começar aí. Antes chegar na primeira questão, Tem muita água aí. Tem bastante água. bastante coisa interessante aqui, né? Sim. Então aí, depois, né, do capítulo passado aí, que eles foram lá, né, tentar trazer os dois atrasadinhos, né? Uhum. E não conseguiram, né? Não conseguiram trazer os dois atrasadinhos. Desse. Aí eles começam, né, o treinamento, vamos dizer assim, né, o estudo lá que eles chamaram o povo lá, né? É que no segundo parágrafo ele fala: calculei a assistência de companheiros nessas condições em pouco mais de 100 pessoas, aproximadamente, exceção dos desencarnados que acorriam até ali em mais vasta expressão. Então tinha dos encarnados que estava lá repousando, né, com o corpo lá dormindo, pouco mais de 100 pessoas. Aí, além disso, tinha os desencarnados também, né? Além do grupo do irmão Francisco, que trouxeram os tutelados, outras associações da mesma natureza compareciam com seus pupilos interessados em novas instruções. Aí ele coloca aqui, né, uma dúvida que ele percebeu, né? Observei, porém, uma particularidade. Somente os aprendizes comprometidos com Alexandre podiam relacionar suas dúvidas, pedidos e indagações, não em sentido verbal, mas por consultas que eram previamente transmitidas a ele antes de iniciar a dissertação. Aí ele explica, né, logo em seguida. Sim. Há muitas escolas desse gênero para os encarnados que se dispõem a aproveitar os momentos de sono físico. É natural que aos discípulos permanentes desse ou daquele setor caiba o direito de interrogar. Como vemos, não há particularismo. Trata-se de uma questão de ordem dos serviços, mesmo porque os aprendizes de comparecimento eventual terão direitos outros, por sua vez, nos núcleos a que pertencem. Interessante. Não eram os protegidinhos, não, né? Era uma questão de... O cara chegou agora, quer sentar na janelinha, não pode, né? Lá tem certa ordem também, né? Tá É o certo. que vai chegando já vai se achando, né? Tem uma certa ordem das coisas também, né? Ele pergunta logo a seguir, né? Qual o tema da noite? Há programa pré-estabelecido? Há sempre plano organizado para o trabalho, respondeu. Contudo, os temas são improvisados por Alexandre depois de receberem negações e consultas dos frequentadores habituais. O organizador examina atentamente as questões sucintas pela maioria. Suscitas pela maioria e fornece instruções de modo a satisfazer igualmente aos assuntos com a maioria dos interessados. E poderá informar quanto ao tema provocado pela maioria
dos aprendizes, né? E poderá informar quanto ao tema provocado pela maioria dos aprendizes nessa noite? Creio que se refere à mediunidade e ao fenômeno, à mediunidade e ao fenômeno em geral. Em seguida, o companheiro, por especial gentileza, convidou-me a ingressar à Assembleia de Equipe dos Auxiliares do devotado instrutor que tomara a tribuna iniciando os serviços educativos. Mais do que outras ocasiões, realçava-lhe a figura veneranda e imponente, irradiando a luz que lhe era própria. Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes, não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados, mas pela bondade simples e pela superioridade sem afetação. Todas as atenções centralizadas neles, começou a explicação com uma rogativa do Senhor, suplicando-lhe o dom de compreender o auditório e de ser por ele compreendido. Aí ele faz uma oração, né? Faz uma oração lá, tal. Sim. Uhum. Aí ele já começa a dar assim, os toques. O tom da palestra, né? Puxou a orelha de todo mundo, na verdade, né? A palestra é gigante, extremamente chamando a atenção, né? E é interessante o André Luiz descrevendo ele, né, assim, o que ele transmitia, né? Todavia, quanto mais procurava impessoalizar-se, afirmando-se mero instrumento da vontade divina, mais destacado se tornava o orientador aos meus olhos, como verdadeiro expoente de sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. É bem interessante isso, né? As pessoas mais evoluídas passam esse tipo de impressão, né? Principalmente com o André Luiz que está descrevendo aí, né? Humildade, prudência, fidelidade, confiança, etc. E não era nada disso que ele queria, né? Assim, ele não queria, ele jamais queria os holofotes, vamos dizer assim, para ele, né? Ele queria transmitir sempre, né, as coisas. O verdadeiro médio, né? Vamos dizer, né? E aí ele, como disse o Cláudio, ele começa a dar o tom da palestra, né? Sim. Desejar as realizações generosas nos domínios da revelação superior, sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes, entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. Como intentar construções sem bases legítimas, atingir os fins sem atender aos princípios? Não se reduz a fé a simples amontoado de promessas brilhantes, e o conjunto de ansiedades angustiosas que vos possui, os corações, de modo algum, poderia significar a realização espiritual propriamente dita. É mais ou menos colocar a carroça na frente dos bois, né? Uhum. Você querer ser um cara cheio de superpoderes, vamos dizer assim, antes, sem querer fazer o mais simples aqui, né? Que é fazer o que Jesus mandou, né? Ser caridoso, ter amor com o próximo, enfim. Ele continua, a edificação do reino do interior, a edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. É isso aí, trabalho. Isso. Não será tão somente o preço das palavras que erguereis o templo da fé viva, como acontece a simples serviços de natureza terrestre. É imprescindível a escolha de material, esforços de aquisição, planos deliberados previamente, aplicação necessária, experimentação de solidez, demonstração de equilíbrio, firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. São essas necessidades aí para se caminhar na direção divina, né? Não é simplesmente um amontoado, né, de palavras.
Fazer tudo o contrário do que os políticos fazem, né? Os políticos só prometem, eles não fazem nada. Então a gente tem que realmente mostrar essa edificação no reino interior, porque a gente tem muito costume de querer que os outros mudem, né? E a gente tem que mudar nós mesmos primeiro. Então não tem como a gente mudar os outros, a gente só muda a gente mesmo, né? É isso aí. A edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Então a gente não consegue se iluminar esperando a graça divina. Não vem de graça, a gente tem que trabalhar para isso, né? É isso aí. E principalmente trabalhar sem ficar pensando nessa nova fase, né? Ela vem naturalmente, pelo seu merecimento, né? E não pela... eu vou fazer isso para ter isso. Não é o foco. A gente não pode esperar fazer as coisas esperando ter retorno, né? Exatamente. Mais uma vez, né? Aí vem a primeira questão aí, né? Alexandre diz que os irmãos encarnados ali presentes na Assembleia requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera de trabalho cotidiano? Reflita com seu grupo de estudos sobre esta relevante observação de Alexandre. No parágrafo onde ele menciona isso, requerem a clarividência e a clareaudiência, antes ele começa a falar, né? Alexandre fez ligeira pausa, fixou atentamente a Assembleia, como se estivesse a transmitir-lhe ondas vigorosas de magnetismo criador, e prosseguiu. Reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas, supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. Requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, servir na esfera de trabalho cotidiano. Terão dominado todos os impulsos inferiores para se colocarem no rumo das regiões superiores. Poderá o feto caminhar e falar no plano físico? Deveríamos conferir à criança de 5 anos direitos cabíveis ao adulto de meio século? Se as leis humanas, ainda transitórias e imperfeitas, traçam linhas de controle aos incapazes, estariam as leis divinas imutáveis e eternas à mercê dos desordenados desejos da criatura? Ó, meus amigos, sem dúvida, há muitos gêneros e processos mediúnicos em função no mundo das formas em que viveis. Urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas antes de vos inquietardes pelas grandes obras, e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Tudo que nós falamos, né? Urge fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis, furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil e perversa. Coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos, rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte, e sim a grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente diferenciados uns dos outros pelos impositivos da vibração, mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. De novo, ninguém morre, né? Sim. Não julgueis que a morte de forma santifique o ser que a habitou. Se o raio de sol não se contamina ao contato, achei isso aqui bacana, ao contato com o pântano,
Também o doente rebelde é o mesmo enfermo se apenas troca de residência. O corpo físico representa apenas o vaso em uso durante algum tempo, e o vaso quebrado não significa a redenção ou elevação do seu temporário possuidor. Recorremos a semelhante imagem para dizermos que o habitante da esfera, atualmente invisível aos vossos olhos, é um irmão nem sempre superior a vós, nos círculos evolutivos. Desencarnação não expressa santificação. Os companheiros que vos antecedem no plano espiritual não permanecem reunidos em aprendizagem muito diferente. Os elétrons e fótons, que vos constituem a vestimenta física, integram igualmente os nossos veículos de manifestação em outras características vibratórias. É necessário, portanto, atentardes para as vossas possibilidades interiores, para as maravilhas de vossa divindade potencial. Alguém continua aí? Porque tá bonito o negócio. Posso continuar? Vai, pode ir. Em vossos desejos insofitáveis de intercâmbio com o invisível, naturalmente anelais a aproximação da sociedade celeste. Esperais a revelação da verdade divina, a par de elementos insofismáveis, de certeza tranquila. Entretanto, para isso, é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes, como criaturas celestiais que verdadeiramente sois. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização, convocando-vos ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Todavia, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do espírito, esquecido de espiritualizar a matéria. Solicitais a luz, quase sempre perseverando nas sombras. Reclamais felicidade, semeando sofrimentos. Pedis amor, incentivando a separação. Buscai a fé, duvidando até de vós mesmos. Continua, Claudinho? Vocês. Posso continuar. Vamos só dar uma comentada. Não, era só para saber se a gente ia comentar ou se continuava a leitura. Vamos. Não fica muita coisa para comentar, né? Tá tudo aí. Tá tudo aí. Eu acho que resumindo assim, realmente ele fala aí, nós somos a gente reclama, a gente pede a luz, mas a gente vive na escuridão, vamos dizer, né? Enfim, sempre preservando a sombra. Reclamais a fé, a felicidade, semeando sofrimentos. Pedis amor, incentivando a separação. Buscais a fé e duvidando até de vós mesmos. Ou seja, a gente é bem contraditório, né? Bem boca para fora. Somos bem... Resumindo, é isso que nós somos, né? Na verdade, é isso. As coisas são sempre da boca para fora. É interessante também ele buscar, ele quer mostrar que não há diferença entre nós, os encarnados e os desencarnados. Né? Os desencarnados, exatamente. Nós estamos no mesmo nível, né? Estamos ali na luta como eles, né? E muitos que estão do lado de lá não têm como é que se diz? O desenvolvimento que nós temos, né? E vice-versa, né? Não quer dizer que você foi para lá que você agora é top do Não, é justamente o que ele fala aí. É isso que fala, desencarnação não expressa santificação. Exatamente. Né? Essa frase é muito legal. Desencarnação não expressa santificação. É o que muita gente fala, morreu, vira santo, né? Somente no Brasil. Né? O rapaz morreu, nossa, mas era muito bom. Agora sim ele virou santo. Ele enfatiza nisso. Não julgueis que a morte de forma santifique o ser que a habitou. Se o raio de sol não se contamina ao contato do pântano, também o doente rebelde é o mesmo enfermo se apenas troca de residência, quer dizer. Quer dizer, o cara morreu e achou que vai se livrar e ficar tudo resolvido. Continua, amigão. Continua. E a vida continua. Porque aqui ele coloca assim,
o corpo físico representa apenas o vaso em uso. Isso. Então é como se, por exemplo, você é uma peste, né? Fala mal de todo mundo, passa a perna em todo mundo. Aí você muda de residência, você sai de uma casa, vai para um apartamento. Mudou alguma coisa, você continua a mesma peste de sempre. Só porque você mudou de casa, você está melhor? Né? Essa é a realidade, nossa. O cara pode morar tipo uma casa assim meio caindo aos pedaços, ser uma peste. Aí muda para um apartamento todo sofisticado. É verdade. Aí aparentemente ele parece ser gente boa, mas ele continua a mesma peste de sempre. É igual assim, você nasce num corpo lindo, maravilhoso, mas você como espírito, você é uma peste. Então, a aparência física não quer dizer nada. Sim. Né? O que interessa é a sua natureza, é isso que vai ser levado em conta, né? Do outro lado, É. o que eu digo, do outro lado você vale quando você pesa, né? Esse é o grande, acho que é a coisa mais legal, né? Assim, lá você vai para onde você merece ir. E tem, assim, pessoas que começam no espiritismo, pessoas, assim, às vezes fica meio deslumbrado, né? Começa no espiritismo, aí começa a entrar em contato com mensagens mediúnicas. Então tem que tomar cuidado com pessoas assim, porque esse tipo de pessoa é o que ele fala aqui, que acha que morreu virou santo. Só porque é um espírito que está transmitindo uma mensagem, é sempre coisa boa. Vai nessa. Mediunidade não é Está santidade. bem claro aqui que a sua preocupação em evoluir continua, né? Na verdade, ela é perpétua, né? Você muda da casa para apartamento, como disse o Cláudio, mas você tem que continuar preocupado com isso. Tanto é que você vê o André descrever cursos e mais cursos, né, para você se aperfeiçoar. Aqui ele ainda fala, né, questão do comércio com as forças invisíveis, né? Urge fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis. Porque ele ainda coloca essa frase, apropriação indébita, ou seja, a gente se apropria daquilo que não é nosso. Não é nosso. Então, a mediunidade ela foi disponibilizada para a gente trabalhar em prol, né, dos outros, fazer alguma coisa em prol de nós mesmos e dos outros, mas não no sentido de ficar rico com isso. Sim. Né? Quando eu vi isso aqui, eu lembrei lá do João de Deus. O João de Deus, vamos supor que o João de Deus não tivesse feito nada daquelas coisas que ele andou fazendo com as mulheres lá. Vamos supor que ele fosse realmente uma pessoa que não tivesse feito nada com as mulheres. Mas simplesmente o fato dele vender a água fluidificada, isso já anula tudo o que ele fez. Com certeza. Então, quer dizer, ele ficou rico, milionário, porque ele tinha milhões e milhões e milhões em várias contas, né? Tudo isso às custas da mediunidade que ele tinha, ou que ele pretensamente divulgava que tinha, né? Porque a gente não sabe se realmente tinha, se as pessoas eram realmente curadas ou se era autossugestão, porque a gente sabe o poder da autossugestão também. A pessoa quer ser curada, a pessoa vai lá, a pessoa acredita, a pessoa muitas vezes se cura por si mesma, não é nem por causa dele que a pessoa se curou. Então a gente tem que entender isso, porque a gente sabe, né? A pessoa que lê mão, né, mano? A pessoa que lê mão. Tem histórico, né? Joga búzios. Joga carta. Tarô. Tudo isso daí, se é utilizado mediunidade para esse tipo de coisa para ganhar dinheiro, é a mesma coisa que ele coloca aqui. Apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis. Sim. Então a gente não pode utilizar a mediunidade como ganho de vida. Né? Para isso que foi feita a mediunidade. Sim, aqui cai naquela coisa, né? Dai de graça aquilo que de graça recebeis. Sim. Entendeu? Então, se é uma dádiva divina, Deus te deu essa dádiva, compartilhe isso com os outros.
Né? Eu escutei uma história que o Zé Arigó também começou a fazer isso, né? Ele começou a cobrar as consultas, começou a ganhar muito dinheiro. E, coincidência ou não, o final dele foi muito ruim, foi muito feio, né? Mas ele ficou encantado com a profissão, né, que ele considerava profissão. Mas eu era uma criança aí quando eu ouvia falar nesse Zé Arigó aí. Então, eu nunca ouvi falar. O Zé Arigó foi o antecessor do Chico. Quem era ele? Antecessor, eu não tenho muito detalhe da vida dele. Pesquisa lá no Google que você vai ver. Ele era um cara que tinha uma mediunidade bem aflorada, um médium fantástico. Mas ele se encantou com isso e começou a querer ganhar dinheiro com isso daí. Ao contrário do que o Chico fez, né? Ao contrário do que Jesus prega, né? Também, como acabamos de falar aqui, né? Também. Ele fazia cirurgias espirituais. Cirurgias, né? exatamente. Era igual. Eu sou espírita praticamente desde que sou criança. Mas essa história de cirurgia espiritual que a pessoa pega bisturi e corta sua barriga, tô fora, rapaz. Médico alemão? Eu também tô fora. E o que tem de gente fazendo isso aí, e é mentira, né? Já vi algumas matérias aí, usando órgãos de galinha, de pedaços de boi, para dizer que tirou da pessoa aquilo ali. Passa como se fosse sangue, né? Isso é tem muita gente fazendo charlatanismo. Charlatanismo. Muito comum nos interior do Brasil aí, tem muita gente fazendo isso. Deve ter, com certeza. Tem de tudo. Tem um outro trechinho que eu achei legal aqui, que eu sublinhei. Solicitais a luz, quase sempre perseverando nas sombras. Reclamais felicidade, semeando sofrimentos. Pedis amor, incentivando a separação. Buscais a fé, duvidando até de vós mesmo. Pô, como é que você vai conseguir alguma coisa? É o que nós somos, muitas vezes, né? É o que nós somos. A contradição, o contraditório, enfim, é a nossa realidade. Por isso que a gente está aqui, meu amigo. Exatamente. Estamos aqui para isso. Ninguém pode esconder a verdade, né? Então, uma hora as coisas aparecem, né? Voltando aí ao caso do João de Deus. Todo mundo achava que o homem era fantástico, sensacional. Uma hora a verdade aparece, né? Inclusive, Platão ele já dizia que a verdade é mais forte que a mentira, e um dia aparece, a verdade um dia aparece. Né? Então, pode demorar, mas aqui se enquadra perfeitamente nele. É verdade. Solicitais a luz, quase sempre perseverando nas sombras. Isso aí. Reclamar de felicidade, semeando sofrimentos. E desamor, incentivando a separação. Quer dizer, quanto sofrimento ele não promoveu ali, fazendo aquelas coisas que ele fazia? Nossa Senhora. Deixando as pessoas constrangidas e desencorajadas a denunciar, até que alguém... Pois é. Não, e o que é mais assim, incrível, a primeira moça que denunciou, que era uma holandesa, ela tinha vindo aqui no Brasil para se tratar com ele, justamente para se tratar de traumas de assédio sexual que ela sofreu. Nossa. Olha a responsabilidade da pessoa fazer um negócio desse. A gente vê que a mediunidade e o próprio livro dos médiuns coloca, que é perguntado lá no livro dos médiuns, se a pessoa tem mediunidade e ela usa mal, como é que fica essa pessoa? Fala, se a pessoa tem mediunidade e ela usa mal, ela vai sofrer as consequências maior ainda do que qualquer outra pessoa que não tenha mediunidade. Com certeza. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você tem, né? Esse texto é muito bacana. Aí ele, na questão número 2, aí ele, né, pergunta como você observa a mediunidade em seu dia a dia. Eu
sou uma pedra, né? Não sinto quase nada praticamente, né? Não sei vocês. Eu também não sinto absolutamente nada, assim. Mas eu acho que no sentido de amplo da mediunidade, você pode fazer aquilo que nós comentamos, né? Ser médium é você ajudar, né? A partir do momento... Ser médium não é somente incorporar, né? E sentir... Sim. Mas é você participar, né? Se você considerar a mediunidade, todos nós somos médium nesse ou naquele nível, né? Isso. Você considerar, então, de repente, se você está numa fase difícil da vida, por alguma circunstância e tal, e você não reage a isso de alguma forma, ou se você se deixa levar por situações de agravamento, até de, sei lá, diante de um problema, você ser testado, provocado, etc. E se você se deixar incorporar, porque a mediunidade você pode incorporar coisas boas ou ruins, concorda? É por isso que você precisa fazer o curso, precisa viver naquilo ali, porque assim, se ela aflorar, você tem que estar orientado, né? Então, justamente, nesse assunto. Então, você pode ser médico tanto para o bem quanto para o mal, de repente, né? Se o seu corpo é um veículo de energia, ele vai vir tudo. Sim, sim. Nós estamos aí com a antena aberta para sintonizar a frequência que, de repente, né, for favorável ou desfavorável nesse ou naquele momento. Então, acho que todo mundo está sujeito a isso. Evidentemente que com a fraqueza espiritual, se tiver uma fraqueza espiritual grande, né, você pode sintonizar frequências baixas e agir, né, de forma inconsequente diante de determinados problemas da vida. Então, de uma forma ou de outra, acho que todos nós temos esse canal aberto, vamos dizer, né, de frequência. A mediunidade mais comum que todos nós temos é a intuitiva. É isso que eu ia falar, que eu tenho. Essa intuição de reagir intuitivamente. Você, às vezes, diante de determinada situação, às vezes você recebe uma intuição, né? Muitas vezes uma pessoa vem pedir um conselho para você, alguma coisa assim, muitas vezes você tem uma certa intuição. O problema nosso, muitas vezes, é a gente conseguir diferenciar o que é de fato intuição, o que é pensamento nosso. Uhum. Né? Aí, normalmente, assim, quando surge de sopetão de imediato, é nosso. Quando a gente percebe que aquilo parece que sendo assoprado para a gente, aí é alguém que está nos passando isso. É só assim, no dia a dia, que a gente vai conseguir diferenciar isso, porque é de pessoa para pessoa. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que fala assim, né, da diferença, né, da intuição e... Sim. Você não lembra a pergunta? Que a gente faz pouco tempo que viu. Eu não lembro do número da pergunta, não, mas depois eu passo lá no grupo. Passa lá no grupo. Uma das intuições mais complicadas que tem é a de mãe, né? O ser humano ele já é trágico por default, né? Já nasce trágico. E a mãe mais ainda, né? Se o filho demora 10 minutos, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Meu filho caiu da moto. Meu pai já pensa nas piores tragédias. Exatamente. Ele liga no atendo, quando eu vejo, tinha umas 6, 7 ligações. Senhora. Ele já pensou de tudo. Então, você trabalhar a sua intuição é um negócio muito complicado. Eu queria só compartilhar aqui dois textos aqui. Um é do Edgar Armond. Estão vendo aí? Sim. É do livro Mediunidade, do Edgar Armond. Ele fala assim: muito raramente os médiuns podem ser autodidatas. Invariavelmente precisam de orientação e orientadores competentes, como quaisquer outros são discípulos que precisam de mestres. Então, quem tem mediunidade aflorada, ela não pode querer ser autodidata, tem que ter orientação, porque
Muitas vezes a pessoa não tem nenhum conhecimento sobre mediunidade, o mundo espiritual, a pessoa muitas vezes pode ser, vamos dizer assim, alvo de entidades que podem até prejudicar o próprio médium. Então, precisa de uma orientação. Então, justamente. Aí ele fala que é preciso, portanto, que somente frequentem sessões onde encontrem ambientes verdadeiramente espiritualizados, onde imperem as forças boas e onde as más, quando se apresentarem, possam ser dominados. Né? Sem espiritualidade não se consegue isso, sem evangelho não se consegue espiritualidade e sem o propósito firme e perseverante de reforma moral não se realiza o evangelho. Então o médium ele não pode ser simplesmente uma máquina, ele tem que entender o porquê que ele é médium e aí ele poder aplicar essa ferramenta da mediunidade para coisa realmente produtiva e que vá beneficiar alguém, né? É isso aí. E ele tem que entender o porquê que ele está sendo utilizado, né? Ele ainda fala, o médium, antes que qualquer outro, deve se bater pela conquista de sua espiritualização, combatendo as paixões animais e organizando um programa de vida moral que o afaste dos vícios e o aproxime da perfeição. Então, voltando no livro mesmo, aí a gente vê, né, a dificuldade das pessoas conseguirem incorporar, dar assistência a partir quando eles estavam totalmente contaminados, né? Por comida, por vida promíscua, por, enfim, bebida. Então, também é um fato, né? Você precisa cuidar do seu vaso. Sim. Aí eu vou compartilhar só um outro texto também, que é do Livro dos Médiuns, que tem a ver também com o assunto. Estão vendo aí? Sim. Capítulo 20 do Livro dos Médiuns, a influência moral do médium. Então, ele fala que o desenvolvimento da mediunidade tem relação com o desenvolvimento moral dos médiums? Não. A mediunidade propriamente dita se instala no organismo e não depende do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal conforme as qualidades do médium. Ou seja, a mediunidade não vem só para quem é bonzinho. Os maus também têm mediunidade. Então. É igual, ele até num outro trecho aqui, ele fala aqui, ó. Todas as capacidades são favores pelos quais a criatura deve render graças a Deus, pois que há homens privados delas. Poderiam igualmente perguntar, por que Deus concede a visão magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas? O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras, para se melhorarem. Pensam que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Então, ou seja, a mediunidade é uma faculdade igual à visão, à audição. Todos nós temos. O problema é como nós utilizamos isso. Então, nós podemos usar para o bem, podemos usar para o mal. Sim. E aqui ele coloca ainda assim. É que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Ou seja, aquela coisa que sempre no centro espírita é colocado. Mediunidade não é nenhum superpoder, muito pelo contrário. É compromisso. Então, quem tem uma mediunidade muito desenvolvida é porque tem muita coisa para resolver. Então, a gente não deve se gabar da mediunidade. Nossa, eu sou médium. Pelo contrário. É o contrário. Quanto mais desenvolvida a mediunidade, mais dívida você tem para pagar. Como diz o Vitor, você está devendo muito. Eu achei o textinho que fala aqui do negócio do médium que eu comentei, rapidinho. Receita para se tornar um grande médium. Primeiro, de efeitos físicos. Entre em uma casa de caridade, pegue uma vassoura e a movimente até fazer desaparecer a sujeira. Médium de cura. Faça uma receita, pão, chá, sopa, almoço, janta, e dê ao faminto. Assim curará um dos maiores males do ser, a fome. Médio de autocura.
Põe o corpo em movimento, carregue uma cesta básica morro acima. Médio de vidência, olhe nos olhos do irmão e veja um Cristo nele, e jamais o julgue. Médio auditivo, doe suas 2 orelhas e escute o próximo com empatia, sem preconceitos. Médio psicógrafo, vá em suas redes sociais e escreva mensagens otimistas e de amor. Médio sensitivo, sinta a necessidade do irmão mais próximo e supra. Médio sonambúlico, dedique suas noites de sono com o desejo de ajudar em espírito enquanto dorme. Médium passista, comece a enviar boas vibrações aos necessitados e àqueles que te perseguem. Médium orador, comece a falar no dia a dia sobre o perdão, o amor e a caridade. Todo espírita deve uma vez por semana sair do centro e ir para a periferia. Pacienta-se, pois, se não és médium ostensivo, tem a disponibilidade de, por si próprio, tornar-se aquele que intermedia a paz e o amor. Trabalhar e estudar para melhor servir. É isso aí. Por aí. Tem vários tipos de médium. Porque aqui tem um trecho que ele fala assim: vossos desejos insopitáveis de intercâmbio com o invisível, naturalmente anelais a aproximação da sociedade celeste. Ou seja, muitas vezes a gente acha, porque a gente é médium, a gente vai, né, se aproximar só da diretoria do plano espiritual, né? A ralé não. Nós não somos ralé porque nós somos médiums, a gente está tudo chegado dos homens lá em cima. Pelo contrário, você que é médium, você está bem longe. Mal você sabe. Mal sabe. Mas ele fala aí na mediunidade, na página 104, que é exatamente o que você deve, mais uma vez, né, que você deveria fazer, né? Sim. Mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações, constitui meio de comunicação, e o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará, sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade que é o próprio Senhor? Ouvi-me, irmãos meus, se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão Ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino que aneleja no recôndito santuário do seu coração. Somente através dele, vivendo-lhe as sublimes lições que ele ensinou há mais de 2000 anos, né? Alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Tá tudo explicado, né? Só acho que a gente não faz. Aí é a terceira questão, né? O que Alexandre nos convoca a fazer quando diz: sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais? É o que ele diz aí logo em seguida: sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais. Mera possibilidade de informações, de informação, como tantas outras, da qual poderão acontecer-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esquecestes a palavra divina que pronunciou: vós sois deuses. Esquecestes isso? Né? Vós sois deuses? Ou seja, que Jesus disse isso. Sim. Essa frase está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34. Eu peguei esse trechinho aqui antes da gente dar uma comentada. Vou compartilhar para vocês 2 trechos, porque na verdade, quando Jesus fala nesse trechinho aqui, ele fala vós sois deuses, que ficou registrado no Evangelho de João, na verdade ele estava se referindo ao Antigo Testamento.
Então, aqui, estão vendo aí? Uhum. Esse é o Evangelho de João, que é o capítulo 10. E aí aqui ele está discutindo com um grupo de judeus, né? Ele vai no templo e ele começa a fazer as pregações. E os judeus, né? Ali ele fala, né? Aquela famosa frase: "Eu e o Pai somos um". Aí ele dá a entender que ele é igual a Deus. Então, quando ele fala isso, eu e o Pai somos um, os judeus ficaram irados, né? Aí ele coloca aqui no versículo 31, ele fala assim: os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Aí ele fala, né? Tem feito muitas obras, né? Por que vocês estão querendo me apedrejar? Aí eles falam, né? Não, a gente não está querendo te apedrejar por causa das suas obras, mas porque você está se comparando a Deus, né? Aí ele fala, né? Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Isso que a gente tem que ver, se a gente for fazer uma comparação, muita coisa que Jesus falava estava no próprio Antigo Testamento, mas os judeus nem sabiam. Né? Eles próprios não sabiam. Então, Jesus sempre pegava eles na contradição. Pô, mas vocês estão querendo me apedrejar porque eu estou me comparando a Deus, mas está lá no Antigo Testamento, está em Salmos. Vós sois deuses. E é isso que eu quero compartilhar o Salmo, para vocês verem aqui, que é o Salmo 82. Salmo 82. Salmo 80, os Salmos, né, é atribuído a Salomão, né? E teria escrito, né, os Salmos. Aí aqui no Salmo 82, no versículo 6, fala: eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Então tá lá no Antigo Testamento. Então Jesus não criou nada, não falou nada diferente do que estava no próprio Antigo Testamento. Perfeitamente. Aí aqui, nesse parágrafo aqui, né, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará, sairá e achará pastagem. Ou seja, se a gente realmente se dedicar à nossa melhoria de nós mesmos, a gente vai encontrar essa tal dessa porta, né? E como ele diz, né, nunca endossou o cativeiro e estacionou a escravidão. Não é para você ficar preso aquilo ali, né? Quando Sim. ele fala de porta, é esse sentido, né? Você vai e volta, você tem livre trânsito. Sim. Desde que você esteja preparado para isso, né? Você tem... Mais à frente ele fala em curso, né? Ele diz que... No próprio Antigo Testamento tem aquele famoso acontecimento lá da escada de Jacó, quando Jacó ele vislumbra uma escada onde anjos subiam e desciam, é um simbolismo para o intercâmbio mediúnico. E aí tem um trechinho aqui que ele alerta com relação a isso que o Leonardo estava falando, de você... Aqui, ó. A morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram. Modificam seus planos de vibração, mas a essência espiritual é sempre a mesma. Daí o emaranhado de manifestações inferiores das esferas mediúnicas de vossas atividades. Em muitas ocasiões. Está na página 105. 105. Bem no meio da página aí. Exatamente. A morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram. É isso aí. É sempre a mesma. É porque as pessoas acham que vai mudar alguma coisa. Você desencarna, você continua da mesma natureza. Isso aí. Não muda nada.
E aqui ele coloca: não acrediteis que semelhantes atributos sejam característicos do corpo mortal simplesmente, são qualidades que o espírito conserva em si. Então, mediunidade, obviamente, ela tem uma influência do corpo material, mas não é algo mecânico do corpo material. Sem o espírito, mediunidade não existiria. Sem o espírito, o corpo é um pedaço de carne e osso só, não serve para nada. Ele enfatiza isso em várias passagens, né? Que você tem que entender que é o espírito e não o corpo, né? Não é porque você está vivo que... Aqui ele coloca assim: tomados de enormes equívocos dos ciclos do desenvolvimento medianímico, acreditar que seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, cristalizadas pela viciação de muitos séculos, tão somente à força de movimentação mecânica das células materiais. Aonde isso, Cláudio? Está mesmo na página Na mesma página, mas lá no finalzinho. Você compra. Ok. Para ver se vocês Em qualquer preparação, intentais a travessia das fronteiras vibratórias, invocando as potências invisíveis de qualquer natureza, para o adestramento de forças psíquicas, qual homem leviano que exigisse orientadores ao acaso, em plena multidão, esquecido de que nem todos os transeuntes da via pública permanecem em condições de beneficiar, orientar e ensinar. Se as máquinas mais simples da Terra pedem o curso preparatório do operário, para que o setor da produção não desmereça em qualidade e quantidade, como esperais que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos, a puras manifestações de mecanismo fisiológico, indene de educação e responsabilidade? Ou seja, a pessoa tem que entender assim, mediunidade, como você vai falar com algum, você vai ter assim, contato com espíritos, né, espíritos desencarnados, não é qualquer um que você pode ter contato, porque assim como nós temos nossos defeitos e tudo mais, desencarnamos, nós continuamos com os mesmos defeitos. Então, uma pessoa que é muito má, perversa, enquanto encarnada, ele vai continuar mal e perverso desencarnado. Então, não é porque você vai entrar em contato com um espírito que o que é, pelo fato de ser espírito, é bonzinho. É isso aí. Eu falo que tem que tomar cuidado. Assim como você não sai na rua e você fala com qualquer um como se fosse um ser iluminado, você toma os seus cuidados. Você é um estranho, você tem que tomar seus cuidados, né? Para não ser assaltado, para não ser morto, né? Então, para não ser roubado. Então, a mesma coisa é quando você se dedica ao serviço de mediunidade. Você não pode já ir entregando ouro para qualquer espírito que apareça. Aquilo que ele fala aí, procurar orientação, procurar um centro de responsabilidade, alguém, coisas boas, né? Vibrações boas, ambiente bom, o centro espírita orientado, enfim, se precaver ou se amparar de todo esse suporte aí, né? De vibrações boas, para que você tenha boa orientação. Aquilo que a gente fica comentando, você está exposto, de repente, o que deve Tá com a antena ligada aí com frequência que realmente não deve ser sintonizada. Não seria... O André Luiz Ruiz, que faz aqueles vídeos, Isso. Ele falou uma frase que eu anotei aqui, achei legal. Ele diz: se quisermos viver aventuras, encontraremos aventureiros. Devemos nos preparar para sermos médiuns. Se você quiser aventura, você vai receber um monte de gente, vai atrair, né? Sim. Exatamente. Porque as pessoas pensam, como eu falei no começo, né? Às vezes as pessoas que começam no espiritismo ficam meio deslumbrado, achando que só porque falou com o espírito, nossa, né? Não é assim. Pode chamar Jesus de você, dar um tapinha no ombro dele. Que aqui ele ainda coloca aqui, ó, se máquinas mais simples da Terra pedem curso preparatório do operário para que o setor de produção não desmereça em qualidade e quantidade, ou seja, para você ser médium, você tem que se preparar também, não é assim. Eu tenho mediunidade, aí já vou dando passividade, já vou escrevendo qualquer coisa, não é assim, tem que
ter um preparo para você poder entender e principalmente distinguir quem você pode realmente transmitir uma mensagem ou não, né? Não é simplesmente um serviço automático, né, de puras manifestações e mecanismos fisiológicos. E indene de educação e responsabilidade, ou seja, sem educação e responsabilidade, né, seja livre disso. Tem que ter educação e responsabilidade para que você se torne um médico, um médium do bem. E aqui ele ainda coloca assim, não esqueçais que as afinidades são leis fatais de reunião e integração nos reinos infinitos do Espírito. Uhum. Isso no próprio livro dos médiuns, ele também deixa claro, Kardec deixa claro que muitas vezes os espíritos que vão se aproximar do médium têm a mesma natureza do médium. Uhum. Então, um médium que tem propósitos elevados, que é uma pessoa que não usa a mediunidade como ganho de vida, é a pessoa que procura fazer as coisas realmente certas, eles vão ter um tipo, uma natureza compatível com ele. Agora, aquele que quer usar a mediunidade para ganhar dinheiro, para passar a perna nos outros, para se aproveitar dos outros, que nem o citado Joãozinho de Deus, é espíritos da mesma natureza dele que vão se aproximar dele. Sim, sim. Isso, no próprio livro dos médiuns, está colocado isso também. Uhum. Então, ali fala, as afinidades são leis fatais de reunião e integração. Então, você vai atrair a espírito da mesma natureza que você. Então, tome cuidado. É isso aí. Sem os valores da preparação, encontrareis irremediavelmente a companhia dos que fogem aos processos educativos do Senhor. E sem as bênçãos da responsabilidade, encontrareis, logicamente, os irresponsáveis. Sim. Pois é. É engraçado, ele faz umas comparações aí na frente, né? Ele fala aqui sobre hidrogênio e oxigênio na gota d'água. Você já resolveu isso aí? Não, né? Então... Você já explicou isso? Você não explicou isso, então baixa sua bola aí, né? Uhum. E aí ele fala aqui, como esperais destruir a rebeldia milenária dos homens, exigindo espetáculos prematuros de manifestações da espiritualidade superior? Então, as pessoas não conseguiram ainda nem resolver os certos problemas materiais que nós ainda trazemos de milênios, e a gente quer ainda revelações mirabolantes do plano espiritual. Uhum. Né? Então, a gente tem que primeiro a gente melhorar aqui o nosso mundo material primeiro, para a gente depois ficar esperando coisas melhores. Urge abandonar os setores de ruído externo para iniciar o desenvolvimento interior das faculdades divinas. Ou seja, tem todo um pré-requisito, né? Sim. Quando você está fazendo qualquer curso, tem as matérias que travam as outras. Né? Se você não fizer aquela, você não faz a outra. Então, se você tentar, você vai se dar mal. Exato. É tudo uma coisa sequencial. Uhum. A paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como a do álcool que embriaga e aniquila os centros da vida física. Porque às vezes a pessoa vai no espiritismo pelos fenômenos, né? Maravilhado com os fenômenos. Isso é fatal. Pode ter certeza, já cansei de ver. Pessoa que chega para fazer o curso de aprendiz, curso de escola de aprendiz, a pessoa está deslumbrada, que quer uns fenômenos. A pessoa não dura nem um ano na escola de aprendiz, já cai fora, porque a pessoa chega no espiritismo, já quer direto na mediunidade, não é assim. Tem toda uma disciplina,
a pessoa tem que demonstrar paciência, serenidade, saber esperar, principalmente isso, saber esperar, coisa que muitas vezes chega, a pessoa já chega apressadinha, a pessoa já quer ir direto no fenômeno. Já mostra que não tem condições de ser um médium. E ele fala aqui, ó, entretanto, urge reconhecer que os elementos de aprendizagem não devem ser convertidos pelo aluno em meras expressões de brinquedo ou entretenimento. Além disso, ainda que os aprendizes se esclareçam relativamente às lições, é forçoso observar que a informação não é tudo, porquanto o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. Quer dizer, se assistir uma aula disso, eu acho que você já é o Chico Xavier, né? É comigo mesmo. Meu amigo, a vivência. Dizeis os discípulos que estudam sempre e jamais apresentam no terreno das aplicações legítimas. E dizer dos companheiros portadores de luz verbais como para os outros que nunca se iluminam a si mesmo. Catalogar valores não significa viver. Isso aqui, essa frase, eu achei muito legal. Catalogar valores não significa vivê-los. Ou seja, você adquirir conhecimento, engavetar e colocar na prateleira... Cadê a prática? Nada. Né? Ensinar o caminho a viajadores não demonstra conhecimento direto e pessoal da jornada. Há excelentes estatísticos que nunca visitaram as fontes originais de seus recursos informativos e eminentes geógrafos que raramente saem do lar. Né? Então, realmente, conhecimento pelo conhecimento não é nada, né? Não é o certo, né? O conhecimento pelo conhecimento. Não se justifica, né? Sem colocar em prática, sem vivenciar, sem colocar em... Enfim, viver aquilo, se entregar ao ensinamento de uma forma mais... É como na antiguidade, né? Os filósofos, eles viviam a filosofia, né? Hoje, os filósofos são filósofos de academia. Sim. Né? Eles só catalogam valores para não vivê-los. Sim, é igual o político, né? Que faz aquele discurso bonito, no papel, né? Escreve bacana aí e tal, mas os bastidores da coisa, meu amigo... A coisa é Sim. Por aí, viu? Ensinar o caminho a viajores não demonstra conhecimento direto e pessoal da jornada. Há excelentes estatísticos que nunca visitaram as fontes originais de seus recursos informativos. Eminentes geógrafos que raramente saem do lar. Referimos-nos a semelhantes imagens para fazer-vos sentir que, se é possível manter atitudes dessa ordem no campo limitado de curta existência na crosta, não se pode fazer o mesmo no reino infinito da vida espiritual, em cujos círculos viveis desde agora, apesar da vossa condição de criaturas ligadas a veículos inferiores. Também ele acaba com a gente, né? Vocês são ali, vocês são o chinelinho. Mediunidade não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito imortal. Espírito, novamente. Não é disposição da carne transitória, que somos nós. Não é disposição da carne transitória. Não está aí né? Qualquer um para usar do jeito que acha que deve. A gente não consegue disfarçar lá do outro lado, né? Aqui a gente consegue enganar os outros. Sim, exatamente. Lá Tá. a gente vale quanto pesa, né? Eu já sempre falo isso. Mas é isso mesmo. Aqui depois na página 108, ele fala que
O Senhor vos confiou para santificar. Não, aqui começa naturalmente, na página anterior, naturalmente o intercâmbio aprimorado entre os dois planos requer sadias condições do vaso sagrado de possibilidades fisiológicas que o Senhor vos confiou para a santificação. Todavia, o corpo é instrumento elevado nas mãos do artista, que deve ser divino. Então, a gente tem a oportunidade, né, ao estar encarnado aqui, a gente recebeu, né, esse corpo de empréstimo. Então, é para a gente utilizar da melhor forma possível. Né, porque a gente só leva o que é nosso. Se nem o corpo físico a gente leva, ele não é nosso, então ele é um empréstimo. E dentro daquilo que a gente já comentou também, se você não como ele diz aqui, sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos elevados e construtivos. Então, se você não muda a sua atitude, se você permanece no mal, novamente aí você está sujeito às forças do mal, né? Diferente da física, no espiritismo, o mal atrai o mal, né? E o bem atrai o bem. Então, se liga. Ainda fala assim, senão seria razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada a tribos selvagens e primitivas, nem Francisco de Assis operando com salteadores. Não será admissível a integração dos espíritos esclarecidos e santificados com as almas rigorosamente agarradas às manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal. Ou seja, não adianta a gente ficar esperando que Jesus vai voltar, como os evangélicos sempre batem nessa tecla, que Jesus vai voltar, enquanto a gente não aplicou aquilo que ele já ensinou para a gente aqui na nossa vida diária, atual. Porque ele vai voltar para quê? Ele vai voltar para ser crucificado de novo? Então não tem sentido. Enquanto a gente realmente não começar a pôr em prática os ensinamentos dele, não fica esperando que Jesus vai voltar, porque ele não vai voltar. Quando eu falo isso para mim, eu falo, mas ele nunca foi embora. Boa. Aí arruma a briga, né? Aí arruma puxar a faca. Como nunca foi embora? Ele ressuscitou e subiu aos céus e ficou ao lado do Pai. Eu falei, tá bom. Ele é onipotente e onipresente. Sabe o que é isso? Aí começa, né? Aí vai. É que depois, aqui um pouco mais para frente, ele fala assim: não vos detenhais na atitude exclusiva e presunçosa dos que supõem haver encontrado na mediunidade tão somente um sexto sentido. O valor mediúnico não é dom de privilegiados, é qualidade comum a todos os homens, demandando a boa vontade sincera no terreno da elevação. Então, se a gente tem mediunidade, a gente não está aí num clubinho seleto, de privilegiados, muito pelo contrário. Foi um discurso longo, né? Nossa Senhora, muito. E carregado de sabedoria, como sempre, né? Não tem uma palavra aí que você diga, essa aqui não precisava. Por agora, é inegável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras em que determinados companheiros encarnados são convocados aos grandes testemunhos, nesse setor de crescimento coletivo, na disseminação da fé positiva e edificante. Mas o futuro nos revelará que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas, que todos nós somos espíritos imortais. Aí. Interessantíssimo. E concluindo, na página 109, e concluindo a formosa dissertação da noite, a
Alexandre rematou depois de uma longa pausa, apelando sentidamente: unamo-nos todos no compromisso sagrado de cooperação legítima com Jesus. Aí a quarta questão aqui, ele coloca: Alexandre diz para não provocarmos o desenvolvimento prematuro de nossas faculdades psíquicas. Reflita com base nas explicações do instrutor. Não provocar o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultosos ao coração. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos, acentuai a próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta de novos conhecimentos. Se o desejo de transformar o próximo atormenta-vos a alma, lembrai-vos de que há 1000 modos de auxiliar sem impor, e que somente depois do fruto amadurecido há provisão de sementes com que atender as necessidades de outros núcleos da semeadura. Ele vai. Desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras, novamente. Né? Maria Teresa parece que é uma frase falando nisso, né? Você trabalha muito mais quando faz alguma coisa do que quando reza, né? Quando você está fazendo algo, mais ou menos por aí. Sim. Você fica só falando, não faz nada. A ação vale mais que a própria oração, né? Vamos dizer, né? Não é a Maria Teresa? Acho que é, né? Acho que ela fala as mãos que curam, as mãos que curam são mais sagradas que os lábios. É algo parecido com isso. As mãos que auxiliam, as mãos que ajudam, são mais sagradas do que os lábios que oram. Isso, é isso aí. Sim. Porque não adianta se você tem condições, por exemplo, de dar um prato de comida para a pessoa que está passando fome, não adianta você na frente da pessoa começar a rezar ali para a pessoa, vai passar fome da pessoa. Não vai passar fome da pessoa. Então vale mais você dar um prato de comida do que você ficar ali orando pela pessoa. Sim. A fome vai passar, irmão. Reza que passa. Ainda mais esse dia que eu li no jornal aí que as pessoas estão cada vez mais indo nos açougues para recolher ossos. Ossos, exatamente. Olha que absurdo, gente. Pelo amor de Deus. Recolher ossos. Tem uma mulher que falou assim, eu pego jogo os ossos que tenham umas lasquinhas de carne junto com arroz, com feijão, porque aí a gente sente algum gostinho a mais. Olha que absurdo. É um dos médios, médio de cura, né? Faz uma receita, pão, chá, sopa, e dá ao faminto. Assim curará um dos maiores males do ser, a fome. Médio de cura, a fome da pessoa. Exatamente. A fome realmente é um negócio que me preocupa há muitos anos, desde quando eu era criança que eu ficava preocupado, quando eu via, né, aquelas coisas na televisão, daquelas crianças na África extremamente magras, né? Eu sempre tive muita preocupação. Eu acho que, bom, eu particularmente também, graças a Deus, eu não tive essa experiência. É aquilo que você comentou, que sua mãe falava, não, eu tô com fome. Você não tá com fome. Você não tá com fome. Tá com vontade de comer. Você não sabe o que é fome. Você não sabe o que é fome. Você não sabe o que é fome. Eu, graças a Deus, eu não tive essa experiência. Nem eu. Mas é duro, né? É terrível você pensar que, sei lá, calma, cara. 30% do mundo, 40% do mundo morre de fome ainda. Sim. Por isso que eu me sinto muito bem lá ajudando a montar as cestas, né? Colaborando com isso aí, porque pelo menos você está fazendo um pouquinho, né? Mas você está matando a fome de várias famílias. É doído, cara. É doído, sabe? Eu acho doído, usou a palavra certa, é doído. É doído. Quando o cara, pode ser o que for, o cara chegar para mim, eu tô com fome, cara, putz, falar para você, mexe com a gente, viu? Mexe mesmo. Poxa. Não, você pensar que uma pessoa morre de fome é doído, como você falou. Nossa Senhora. Você não ter
a base de sustentação do espírito, né? Já pensou? O corpo obviamente que é o templo do espírito. Já pensou esse templo se deteriorando por necessidade fisiológica, que é a comida, né? Produz uma dor, deve ser uma dor muito... Deus do livre, meu Deus do céu, viu, cara? Imagina uma mãe vendo o filho morrer de fome sem poder fazer nada, como você vê muitas matérias aí, né? A mãe com o filho no colo, ela até esquece da fome dela. Ah, cara, eu vou no supermercado, aí você vê, você sai, você entra, a mulher tá lá com a criança no braço, assim, toda maltrapida, estende a mão, nossa Senhora. Ai, putz. Ah, não dá, viu? Puxa. Aí no final da 110 ele fala um negócio interessante: colocai as expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano, lembrando sempre de que o Espírito é tudo, mais uma vez. Aqui ainda tem um outro trecho anterior que ele fala assim: em vosso serviço de fé, não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendei a subir até eles. Isso aí. Esse é o ponto. Não é pedir que eles venham até a gente, né? Sim, nós irmos até eles. É muito comum você ver alguns filmes, por exemplo, que retratam a vida de Jesus, eles já colocam já um Jesus assim um pouco mais humanizado, né? Com expressões e tudo mais próprias do nosso cotidiano, né? Virou algo assim, meio assim, tipo, fazer um Jesus muito coroinha, é algo assim, que é demodê, né? Vamos colocar um Jesus um pouco mais próximo da gente, né? Uhum. É o que ele coloca aqui. As pessoas, em vez de procurar se melhorar para se aproximar dele, eles querem trazer Jesus para baixo, né? Eles querem rebaixar, eles querem dar feições mais próprias do nosso nível, né? Que a gente está aqui. E aí a gente, vamos dizer assim, as pessoas se sentem um pouquinho melhor, né? Mostrando um Jesus um pouquinho mais cheio de defeitos, igual a gente. Ah, Deus. Aí aqui ele. Aí nesse instante Alexandre silenciou, mantendo-se então em muda rogativa. Admirado, comovido, notei que o generoso instrutor se transfigurava ali aos nossos olhos. Aí, depois de alguns momentos de êxtase sublime, vi que o Sertório compreender a minha perplexidade. Verdade por várias vezes que eu presenciara a oração de entidades elevadas, oração que se fazia acompanhar sempre dos mais belos fenômenos de luz, mas nunca observara antes semelhante transfiguração. Aí ele, tocando no braço de leve, acentuou: todas as potências da natureza superior congregaram-se em torno de Alexandre nesse momento, transformando-o em intermediário de dádivas para nós. É por isso que ele irradia e resplandece com tamanha intensidade, ou seja, ele acabou naquele momento ali sendo também um médium Sim, de sim. espíritos mais elevados ainda para Mais poder elevados. Ele agregou, né? transmitir. Ele agregou e passou a mensagem. Ele foi um instrumento, né? Sim. Ele tem condições para isso. Ele favorece esse ambiente, né? Isso é uma bondade dele. Aí, só para finalizar, eu estava fazendo o Evangelho no Lar ontem à noite, aí caiu um trechinho que eu faço a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, e aí caiu um bem próprio desse trecho aqui, né? Aí é no capítulo 105 do livro Caminho, Verdade e Vida. Nem todos. Então aqui ele fala um trechinho do Evangelho de Lucas, quando Jesus leva, né, os 3 discípulos, né, que foi Pedro, Tiago
Pedro, João e Tiago. É o momento em que ele transfigura, né? Ele faz aquela famosa transfiguração no monte, e aí aparece Moisés e Elias, né? Aí aqui coloca, mas por que Jesus levou só Pedro, João e Tiago? Por que ele não levou os 12 discípulos? Né? Aí aqui eu só realcei o trechinho aqui que é interessante, que ele fala assim: o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa cujo manejo dependa de competência prévia ao primeiro homem que surja, tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes estudiosos receberão do além, no pronto, as grandes revelações. Então, o que ele deixa claro aqui, que é Emmanuel, né, comentando o trechinho do Evangelho, ele deixa claro aqui assim, nem todo mundo, mesmo de boa vontade, está preparado para exercer mediunidade. Está preparado para ver as coisas e transmitir com fidelidade. Muitas vezes a pessoa vai na sua vaidade, no seu orgulho, nos seus baixos sentimentos, ele vai transmitir de uma forma muito adulterada. É por isso que a gente vê vários médiuns aí falando absurdos. Por quê? Porque a pessoa imprime o seu próprio ego, muitas vezes, nas mensagens, e aí ele não transmite corretamente, né? Então, se Jesus escolheu só 3, porque ele percebeu que só aqueles 3 realmente tinham condições de vislumbrar, né, o fenômeno que foi a transfiguração e quando aparece Elias e Moisés, só os 3 iam ter condições. Os outros, se presenciassem isso, iam ficar deslumbrados, vaidosos, ia começar a meter o pé pela mão. Então... Mas é o que muitas vezes acontece, né? As pessoas, a partir do momento que como esse foi preso aí, esse João de Deus aí, o cara de repente tinha até a mediunidade, etc., e deixou se levar para um monte de outras coisas aí. Vaidade, né? Orgulho, etc. Exato. Tem um outro lado da história também, que eu conheço pessoas que são médios, mas não querem nem ouvir falar nisso. Então a pessoa leva uma vida muito atribulada, né? Muito atribulada. A pessoa tem visões às vezes, a pessoa se sente mal em certos lugares, mas não quer nem ouvir falar de cuidar disso. É coisa do demônio. Você tenta conversar com a pessoa, Deus me livre. Então é muito triste, né? Você ver isso. A pessoa sofrendo porque não admite que vá procurar uma orientação, pelo menos para, como disse não sei se foi o Vitor ou a Lídia, para domar a mediunidade. Pelo menos você precisa domar a mediunidade para você ter uma qualidade de vida melhor. A pessoa não admite, principalmente se ela for católica. Eu conheço 2 casos muito próximos de mim que tem mediunidade inclusive de sensibilidade muito aflorada, entra nos lugares e sente as coisas, vê as coisas, e não admite que você possa procurar um centro para ser orientado, para... Deus me livre, eu passo longe de centro. Faço minhas orações, tenho certeza que Nossa Senhora Aparecida vai me ajudar. Jesus ajuda todo mundo. Eu falei, tá bom, então, tudo bem. As pessoas esquecem que a mediunidade foi concedida muitas vezes por pedido do próprio espírito. É verdade. E aí... você tenta ir por esse caminho, você pode ajudar alguém se você conseguir, né, desenvolver isso daí. Mas como que... Não, isso é coisa do capeta, do demônio. Você só escuta isso. Infelizmente, tem essa ideia. Eu falo, tá bom. Perfeito. E esse pessoal que tem problema mental, etc., que vive nesses manicômios, etc., o pessoal também tem mediunidade aflorada, né? Às vezes pode ter, às vezes até as pessoas interpretam isso como loucura. Loucura, justamente. É uma mediunidade assim, meio que descontrolada.
Sim, sim, sim. Daí o cara se deixa levar, atrai o que não presta, ele se manifesta de forma que a gente chama de louca, né? O cara tem uma reação física gigantesca, e de repente, quando ele para aquele surto psicótico, naquele instante, ele relaxa, pergunta para ele o que aconteceu, ele não sabe explicar. E ele estava totalmente tomado ali por aquela entidade, etc. Aí os caras tucham remédio nele, né? Deixa ele bobo, né? Altera a fisiologia do cara, né? Através de psicotrópicos, etc. Aí a entidade até desiste do cara, fala, pô, o cara tá dopado, e como é que eu vou usar ele agora? Não é? Mas os caras não se enxerga para esse lado. Não se enxerga mesmo. A pergunta que você escuta, onde é que já se viu falar com os mortos? Deus me livre, eu vi minha avó ontem, não quero isso para mim. Sim. O cara... Pelo amor de Deus. Não tem orientação, não tem ninguém que chegue leve, a família... Normalmente, às vezes, a família esquece o cara lá, deserda, né? Nós fizemos uma visita lá, acho que foi ano passado, retrasado, com a Meire. Nós fomos lá no... Francisca Júlia? Francisca Júlia, né? Nossa, cara. Nossa, que negócio impressionante, cara. Você chega, o pessoal, eles querem te abraçar, te pegar, te tocar. É muita carência também, né? É a carência gigantesca. A minha família me deixou aqui, e não sei o quê, uma reclamação. Muitos têm, assim, bem reivindicações. Tinha um lá que, pô, uma lá, né, uma moça e tal, e ela tinha, assim, totalmente coerente na articulação das ideias e no posicionamento, no questionamento, enfim, bem articulada, bem esclarecida, mas estava ali, cara, entendeu? Minha família me largou aqui, não vejo, ninguém vem me visitar, entendeu? Nossa, realmente, nossa, mexe com a gente, cara. Ficamos lá, acho que uma meia hora, mais ou menos, nossa, teve a explanação do cara, aí quando você chega e tal, o cara explica, fundação, quem fez, qual médico responsável, blá, 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 todo aquele histórico do hospital, mas, nossa senhora, cara, quando você... Pô, daí ele explica, ó, vocês vão lá, eles vão querer fazer isso, vão fazer aquilo, realmente, eles vão para cima e tal, quer te tocar, quer falar com você, quer tudo. Entendeu? Alguns estão ali feitos zumbi, entendeu? Alguns estão dopados. Nossa, mas é triste, cara. É meio triste. Mas, enfim, poxa vida. Devia ter um tratamento diferente, né? Não existe essa abordagem. Porque a abordagem é realmente só científica. É o medicamento, é isso, é o médico lá, o psiquiatra que receita toca esse medicamento, tá? Deixa o cara babando lá. Putz,